Alexandre de Moraes manda Musk indicar representante do X do Twitter aqui no Brasil e a ameaça, se ele não fizer isso, é fechar o antigo Twitter para milhões de pessoas aqui no Brasil. O que você acha, hein? Lula indica o cara que vai substituir o Roberto Campos na presidência do Banco Central. Dólar dispara após os Estados Unidos divulgarem dados sobre o PIB. E a Azul, na Bolsa de Valores, ficou vermelha em mais de 20% hoje. Bomba! Banco Central pode subir a Selic já na próxima reunião, hein? Apostas devem esvaziar a geladeira do brasileiro. É mole ou quer mais? Polícia Federal deflagra operação contra fintechs acusadas de cometerem crimes contra o sistema financeiro. Ufa, tudo isso e muito mais você vai saber agora no seu Jornal do Investidor. Boa noite. Alexandre de Moraes dá 24 horas, inclusive já tá acabando um horário desse, uma hora desse, acho que até já acabou, pro Elon Musk ou Elon Musk indicar um novo representante do X, do Tuitão da Massa aqui no Brasil. E se o cara não obedecer, tem duas saídas, né? A rede social pode ser suspensa e ferrar 20 milhões de pessoas aqui no Brasil. E também tem a ameaça de bloquear a grana da Starlink, que está levando acesso para pessoas que não têm nenhum outro jeito de conectar a internet lá no norte do país. Tenso, né? E o ministro Xandão também exigiu o pagamento de multas aplicadas pela Justiça que ainda não foram pagas, justamente multas essas que podem ser tiradas da grana da Starlink, por sua vez. Essas multas aí foram impostas porque o Alexandre de Moraes tinha determinado o bloqueio de perfis que faziam, abre muitas aspas aqui, muitas aspas, ataques a instituições democráticas. Fecha esse tanto de aspas que eu abri aí. O Musk, como era de se esperar, nem tchum para determinação. Pior do que isso, já eu te conto o que ele fez. A intimação, né, ou intimidação, fica a dúvida aí, escreve aí nos comentários. Para a indicação de um representante aqui no Brasil, acontece 10 dias depois do X fechar o seu escritório aqui no Brasil, o que foi feito após uma ameaça de prisão da sua representante, a Raquel de Oliveira Villanova. Ameaçados por quem adivinha? Sim, por ele, Alexandre de Moraes, @Alexandre no Twitter. Para deixar o Musk ciente dessa determinação, sabe o que o STF fez? Justamente uma postagem no próprio X e marcou o Musk. Ou seja, a gente está vendo mais novo método de intimação ou intimidação criado aqui pela justiça brasileira. O Moraes quer que a plataforma respect the Brazilian laws, das leis brasileiras, que exigem uma representação da rede social aqui no nosso país. E adivinha se o Musk está perdendo o sono para esse tipo de intimação aí, né? Muito pelo contrário, olha aí que ele publicou no X. Ele pediu para o Grok, que é a inteligência artificial do Musk, gerar uma imagem como se o Voldemort, acho que é isso que fala, Bruno? Voldemort, do Harry Potter, e o Lord Sith, do Star Wars, tivesse sentido um filho que se tornou juiz no Brasil. E olha que bonitinho que ficou. O que você acha, hein? E eu quero saber também de você no comentário de que lado você tá nessa história aí, Moraes ou Musk, hein? O Lula acabou de indicar o homem que vai substituir Roberto Campos, que em dezembro termina o seu mandato de 4 anos na presidência do Banco Central. O novo presidente vai ser o economista Gabriel Galípolo, que já faz parte, né, da diretoria do Bacen, e o anúncio foi feito pelo amigo dele, Fernando Haddad. Só que antes de assumir o cargo, o Galípolo ainda precisa passar por uma sabatina e ser aprovado pelo Senado. Eu nunca vi ninguém não ser aprovado, né? Mas enfim. Durante o anúncio, o Haddad também explicou que o governo vai começar a trabalhar para definir até o final do ano as 3 pessoas que vão compor a diretoria. O Galípolo é formado em Ciências Econômicas e é mestre em Economia Política. Já chegou até a substituir o Roberto Campos nas férias. Tem umas ideias, digamos assim, bem complexas, de que gasto governamental não gera inflação, enfim, o que você acha aí? E esse cara aí, o Galípolo, é claro, é próximo do Lula. E parece que o mercado gostou da brincadeira, vai entender a esquizofrenia, não é mesmo? Depois do anúncio sobre o novo presidente do Bacen, o novo futuro presidente do Bacen, o Ibovespa bateu um novo recorde ontem, né? Fechando o pregão em alta de 0,42%, passando de 137 mil pontos. Ibovespa é lua? Embora hoje o Ibov já deu
já foi um dia mais normal dele, né? Começou o dia caindo. E o dólar, que ontem tinha subido 0,99%, cotado a 5,55, começou o dia hoje disparado, e o principal motivo, dizem, né? Sempre tentam justificar de alguma forma, foi a divulgação de dados sobre o PIB americano. A economia dos States cresceu 3% no segundo trimestre, acima dos 2,8% que os analistas esperavam. E esse é um dado que indica a força da economia americana, também, por outro lado, até uma resiliência inflacionária, né? Uma inércia inflacionária que isso pode causar, enquanto o Banco Central daquele país discute o movimento contrário, cortar juros na próxima reunião. No final do pregão de hoje, o Ibov e o dólar fecharam nesses valores que você está vendo aqui na tela e que eu não faço a menor ideia, porque quando eu gravei não estava aqui, está escrito lá, inserir na tela os textos com o valor do Ibov e do dólar. Mas a indicação do Galípolo não foi, você entendeu, né, Bruno? Combinado? Então, beleza. Que inveja de você que sabe o futuro e eu não faço a menor ideia, cara. A indicação do Galípolo não foi o único fator que deu um empurrãozinho na bolsa ontem. A valorização das ações da Petrobras também ajudaram, com PET 3 e PET 4 subindo 2,21% e 1,69% respectivamente. Enquanto os States discutem o tamanho do corte de juros deles, a gente discute o tamanho do aumento dos nossos. E mandou a gente nascer no Brasil, né? O Banco Central está preocupado com o aumento dos preços, tanto é que eles pararam de cortar a Selic e estão até cogitando aumentar a danada já na próxima reunião. E aí, todo aquele prognóstico lá do Boletim Focus, tá todo mundo errado. No começo de, pelo menos a maioria, né? No começo de 2024, isso estava fora de cogitação. Aliás, até meses, semanas atrás. A inflação parecia controlada e parecia que a taxa básica de juros continuaria caindo até chegar a apenas um dígito. E agora os analistas dizem que esse aumento é bem provável por causa do medo que a inflação saia do controle. De acordo com a última divulgação do IPCA, a inflação voltou a acelerar em julho e alcançou seu maior nível para o mês desde 2021. Em 12 meses, a inflação foi de 4,5%, que é no limite da meta fixada pelo governo. Ou seja, a nossa inflação ali está na tábua da beirada. Será que significa isso? O centro da meta da inflação é 3% com a tolerância, né? De 1,5% para cima, a tolerância do Ibope, né? 1,5% para cima ou para baixo. Detalhe, o Gabriel Galípolo já deu a entender que é favorável ao aumento de juros. Será que vão arrepender de ter indicado o cara? E para completar, de acordo com o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o mercado de trabalho nosso continua aquecido. No mês passado aconteceram no Brasil quase 2.200.000 admissões e cerca de 2 milhões de desligamentos. Isso é bom? Sim, é ótimo, mas pra você ver como é que a inflação é um bicho complicado, né? Até o que é bom pode provocar inflação. No caso do aumento da oferta de emprego, isso tende a aumentar o poder de barganha do candidato à vaga. E com isso, ele pode conseguir um salário um pouco melhor, o que contribui para o aumento do consumo e, consequentemente, pode aumentar os preços em geral. Segundo o princípio de que é melhor prevenir do que remediar, bastante gente já está apostando que o Banco Central aumente a taxa de juros, a taxa Selic, já na próxima reunião. Afinal, cidadão brasileiro tá para a inflação, assim como o gato escaldado tá para a água fria. E a Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Concierge para desarticular uma organização criminosa suspeita de cometer crimes contra o sistema financeiro e também lavagem de dinheiro. Os alvos dessa operação foram as fintechs Inovpay e T10 Bank, que são acusadas de movimentar 7 bilhões e meio de reais para organizações criminosas. Nenhuma das duas tem autorização do Banco Central para operar e elas eram hospedadas em instituições financeiras de grande porte, o Banco Rendimento e o BS2, que é o antigo Bom Sucesso. As fintechs ofereciam contas bancárias clandestinas que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial. Essas contas foram usadas por facções criminosas, olha aí, empresas com dívidas trabalhistas e tributárias, entre outros objetivos ilícitos. O Banco Rendimento disse que no momento da operação ele já não prestava mais serviços para a T10 Bank. Já o BS2 não confirmou com qual das duas fintechs ele operava, mas disse que está colaborando com a Polícia Federal e a Receita para fornecer mais informações. O Ministério da Fazenda está afinzão de taxar as Big Techs, empresas como a Meta, Google, Amazon,
dizem que ele vai levantar 5 bilhões de reais com essa presepada aí. A proposta deve ser enviada ao Congresso Nacional ainda nesse semestre para tentar dar uma reforçada nas receitas em 2026. Enquanto tem país aí do mundo, tipo os Emirados Árabes, zerando imposto para trazer a galera, aqui o nosso movimento é o contrário. Vamos taxar essa galera aí. Funciona, confia. A ideia está alinhada com a sanha internacional dos governos mundiais. Isso vem sendo discutido há muito tempo lá na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e em abril o brasileiro adorou e se interessou pela ideia. Alguns países europeus e asiáticos já começaram a taxar as Big Techs, como se não pagasse nada de imposto nessas empresas, que seguem a estratégia de concentrar os seus lucros em países de baixa tributação para pagar menos impostos. Parabéns aos envolvidos. O presidente da CVM, João Pedro Nascimento, disse que a perda de dinheiro em apostas esportivas vai esvaziar a geladeira dos brasileiros, meu amigo. De acordo com ele, as bets se tornaram um problema alarmante e é preciso a gente construir a consciência coletiva de que elas representam um risco para os mais vulneráveis. O Nascimento comentou que os mais vulneráveis são aqueles que mais se expõem a promessas de retorno fácil. Já o Carlos André, que é vice-presidente do Santander e presidente da Ambima, citou uma pesquisa que revelou algo muito preocupante. Uma parte daqueles que fazem aposta considera isso como uma forma, veja você, de investimento. E aí, como eu sempre falo, nessas horas não sei se eu desisto da infame tarefa de educador financeiro ou se eu trabalho em dobro. E também disse que o comprometimento de renda com apostas chega a 10% do orçamento. Ai, por que você acha? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Por que você acha que o brasileiro médio tem pouca educação financeira, hein? E as ações da Azul ficaram no vermelho hoje. Que belo trocadilho. Prepara que tem mais, ó. E lá vamos nós. A Azul decidiu fazer uma pirueta aérea e as suas ações despencaram, despencaram mais de 20% sem paraquedas. A razão? A empresa está cogitando renegociar a sua dívida bilionária, incluindo até um possível pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, o vulgo Chapter 11. Meu inglês é muito bom. Aí, antes que você pergunte, não, a fusão com a Gol ainda não salvou o dia. Afinal, a própria Gol também está no famoso capítulo 11, né? O mercado reagiu como quem descobre que o voo está atrasado, sabe? Com muita irritação. Mas vamos entender o cenário turbulento. A Azul, que já enfrentava ventos contrários com o aumento dos custos operacionais e a alta do dólar também, agora se vê em uma zona de turbulência mais severa. A empresa que voava alto ali nas expectativas dos investidores começou a perder a altitude rapidamente ao anunciar que está em busca de uma renegociação de suas dívidas. E a notícia caiu como uma bomba, né? E o mercado respondeu prontamente, derrubando o valor das ações da companhia. A possível entrada da Azul no Chapter 11, um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, né, trouxe à tona a gravidade da situação. Para você entender, se você é leigo nessa história, é como se a companhia estivesse tentando pousar um avião com um dos motores pegando fogo. E a fusão com a Gol? Bem, parece que o copiloto também está lutando para manter o controle da aeronave. O cenário para o setor aéreo brasileiro já não era dos mais tranquilos, ficou agora ainda mais nebuloso. E os investidores estão tão nervosos quanto um passageiro ali num voo cheio de turbulência, perguntando se é hora de apertar os cintos ou pular fora com um paraquedas financeiro. Se você gostou desses trocadilhos, se você ficou até o final, manda aqui nos comentários para ver que você chegou até o fim. Eu fico até o fim, escreve aí, porque assim você vai estar devidamente autorizado a receber de volta como retribuição o meu reles, porém sincero, coraçãozinho dessa pessoa que vos fala aqui. Valeu, tudo de bom! Boa noite!